Olá, meu caro aluno. Estamos dando continuidade ao assunto sobre a Segunda Guerra Mundial e essa guerra está dividida em duas fases. Vimos que essa guerra durou de 1939 a 1945, ok? De 39 a 45. E durante esse tempo, dividimos de 39 até 42, que é a primeira fase, e de 42 até 45. Bem, na guerra lutaram as nações do eixo contra os aliados. Então, as nações do eixo são essas três principais aqui. Temos a Alemanha, temos a Itália e temos o Japão, que foi um grande aliado das forças do eixo no continente asiático. E entre os aliados, os que combateram o nazismo, o fascismo, as ditaduras conservadoríssimas foram os Estados Unidos, França, a Inglaterra ou Reino Unido e a União Soviética. Esses quatro saíram vitoriosos, mas isso a gente vai ver como se deu essa vitória lá para frente, porque por enquanto resta dizer que nessa primeira fase da guerra quem saiu vencedor foi o eixo. É como se fosse o campeonato brasileiro de futebol, que tem 2 turnos. Aí tem o campeão do primeiro turno, que é o campeão simbólico, porque quem ganha mesmo é quem é campeão do segundo turno, que é quando o campeonato acaba e o campeão levanta a taça. Pois bem, então é como se o eixo fosse o campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Nessa primeira fase da guerra se deu muito bem, mas no final os aliados levaram esse negócio aí rumo à vitória. Então a gente viu na aula anterior, antecedentes da Segunda Guerra Mundial, que a Alemanha ela teve uma iniciativa de invadir por meio da Blitzkrieg, ou seja, da Guerra Relâmpago, e invadiu a Polônia, invadiu a França, Holanda, Dinamarca, Noruega e tentou também invadir a Inglaterra, o Reino Unido, e não conseguiu. Não conseguiu por causa desse cara aqui, Winston Churchill. Ele era o primeiro-ministro britânico e aqui ele está no parlamento inglês discursando. Ele era um célebre orador e esse camarada ele foi de suma importância para a resistência da Inglaterra. A Inglaterra vinha sendo bombardeada constantemente pelas forças aéreas alemãs, mas a força aérea da Inglaterra, a Real Força Aérea, a RAF, conseguiu conter os nazistas, resistiu até o fim e fez com que Hitler tirasse os olhos da Inglaterra, recuasse e fosse para um outro lado, tentar uma outra ofensiva, dessa vez contra a Rússia. E aqui nós temos uma outra questão também, que Churchill foi o responsável por trazer os Estados Unidos à guerra, pois durante essa primeira fase os Estados Unidos não lutaram na guerra, e Churchill convenceu os norte-americanos a participarem. Houve um outro fator também que foi um fator de convencimento, mas resta aqui dar um crédito a esse camarada, Winston Churchill. Quando Hitler vê que não vai conseguir bulhufas lá na Inglaterra, ele vai migrar com suas tropas para a União Soviética. E aqui a gente tem uma charge da época que é o seguinte: Hitler dando uma punhalada nas costas de Stalin. Stalin era o governante, também um ditador da União Soviética, e existia um certo acordo diplomático entre a União Soviética e entre a Alemanha. E aqui nessa charge, quando Hitler apunhala as costas de Stalin, ele solta justamente esse acordo, um pacto russo-germânico. Então aqui nós temos no balãozinho Hitler falando algo do tipo: me perdoe, camarada, mas me pareceu ser uma ótima oportunidade invadir você. E realmente, ele estava só perdendo na Inglaterra. Se ele continuasse com a ofensiva
contra a Inglaterra, com certeza ele não ia levar. Então ele faz com que seu exército seja deslocado para a União Soviética a fim de expandir a leste e a fim de conquistar mais e mais vitórias e se fortalecer, ganhar fôlego para futuramente tentar invadir a Inglaterra novamente. E aqui é um outro fator muito determinante nessa Primeira Guerra: o ataque dos japoneses a uma base naval que ficava no Pacífico, perto do Havaí, dos Estados Unidos. O nome dessa base era Pearl Harbor. E o que é que acontece? Os japoneses, que estavam durante o Oceano Pacífico, sendo a retaguarda das nações do eixo, elas vão cutucar onça com vara curta. Os Estados Unidos até então estavam sem fazer parte da guerra, sem participação alguma. Já haviam condenado as nações do eixo de uma maneira diplomática, mas não tinham se posicionado se iam lutar ou não. Tarleton, como eu falei anteriormente, estava convencendo os Estados Unidos a lutarem, mas os japoneses deram a mãozinha quando fizeram isso aqui. Bombardearam Pearl Harbor, mas esse bombardeio não foi jogando bomba. Esse bombardeio foram colisões de aviões. São os chamados kamikazes japoneses. Os camaradas vinham com o avião com toda a velocidade e batiam nesse navio, nesse porta-navios, nessa base naval que era Pearl Harbor, certo? Então eles vinham, batiam. Todos os Estados Unidos, a sua população ficou comovida e revoltada. E a partir de então, os Estados Unidos oficialmente declaram guerra contra as nações do eixo. E o rumo desse confronto vai mudar a partir de então.